Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vlog de leitura aqui no canal. Começando bem parecido com o início de A Pedra Filosofal, que eu postei faz pouco tempo, porque dessa vez eu vou começar a releitura de Harry Potter e a Câmara Secreta. Esse livro eu fui me apegando aos poucos e gostando cada vez mais do enredo dele. Tem muitas cenas aqui que não se passaram no filme e por isso eu sempre gosto de reler também, por causa dessa questão. Então eu vou recomeçar Harry Potter e a Câmara Secreta. Tô bem animada para essa releitura. Tem uma história muito interessante, como vários de vocês devem conhecer. Eu espero que muitos Potterheads estejam assistindo esse projeto especial aqui do canal, que eu relembro a vocês que vai acontecer durante o mês de julho, com 3 vídeos por semana, às terças, quintas e sábados. Então vamos começar a leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta, e conforme os dias forem passando eu vou conversando com vocês sobre o que está acontecendo aqui. Bom pessoal, terminei o meu primeiro dia de leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu. Nesse meu primeiro dia eu alcancei a página 95, então já tem muita coisa para ser comentada. Eu acredito que o início de A Câmara Secreta é mais movimentado do que o início de A Pedra Filosofal. E também já vou destacar aqui, já que eu comentei do primeiro volume, que eu não vou fazer como eu fiz o vlog de leitura dele, porque no vlog de leitura de A Pedra Filosofal eu fiz uma parte especial no vídeo falando sobre cenas, personagens, coisas que eu mais gostaria de ver na série que vai lançar esse ano. Mas como a temporada de A Câmara Secreta provavelmente só vai sair ano que vem, eu vou deixar essa parte de cenas que eu quero ver na série para uma próxima vez. Vou conversar somente mesmo sobre a história do livro. Da última vez que eu li esse segundo volume, eu me apeguei muito mais a ele e eu estava bem animada para essa releitura. A primeira grande cena é claro que é a do Dobby dando o aviso da grande trama que tá para acontecer ali em Hogwarts e já fazendo muitas artimanhas na casa dos Dursley para impedir o Harry de voltar para Hogwarts, como interceptar as cartas e usar o feitiço de levitação no pudim feito pela tia Petúnia. Depois vem a cena que rendeu muitos memes e uma ótima memória desse volume 2, que é a dos irmãos Weasley indo buscar o Harry na Rua dos Alfeneiros. Todo mundo lembra dessa cena e dos memes que criam na internet com músicas que o carro poderia estar tocando, então, de certa forma, a cena se torna ainda mais cômica do que o normal. Temos as provas de que os tios do Harry maltratavam, então essa cena se torna ainda mais importante, e a mudança para o grande aconchego, amor e fartura do que realmente importa na toca, que eu acho demais. A mudança de dois personagens é bem visível, a Gina, que tá indo com uma quedinha pelo Harry, e também o Percy, que já tá mais individualista e misterioso, que eu acredito ser o início da sua mudança de lado mais pra frente. Depois de vários dias incríveis de férias, todos vão ao Beco Diagonal comprar os seus materiais, mas antes tem aquela cena do Harry na Travessa do Tranco. Então o Lúcio colocando o diário no meio das coisas da Gina e todos mal sabem o que ia acontecer com isso, que é uma parte que no início, quando você lê o livro pela primeira vez, você nunca imagina realmente que aquilo vai causar alguma coisa. As férias terminam, a toca fica para trás e os garotos vão para a estação para embarcar no expresso de Hogwarts, quando mais uma das artimanhas do Dobby, que só depois é descoberta, impede que eles vão no transporte certo, e lemos a cena icônica do Ford Anglia levando os garotos. Na conturbada chegada a Hogwarts depois da luta com o Salgueiro, o Snape acha os garotos assistindo a cerimônia na janela, e esse é o primeiro ano dos vários que o Harry não consegue assistir essa seleção, e eu prestei atenção na descrição dele por causa do ator escolhido para a série. Eu disse para vocês que eu não ia fazer uma parte especial e específica sobre isso, mas uma coisa que eu gostaria de destacar que tem a ver com a série é justamente essa descrição, que aqui ficou como um homem magro, com a pele macilenta, um nariz curvo, os cabelos negros e oleosos até os ombros. Nessa parte em específico, nada sobre a cor de pele dele é dita,
Tem algumas características que não foram respeitadas que são ditas aqui, como por exemplo, cabelos oleosos. O cabelo do moço que vai fazer o Snape não é oleoso, mas são coisas que não fazem a menor diferença no fim das contas. Muitas pessoas não gostaram muito do personagem, do ator, na verdade, que foi escolhido e a caracterização dele. Mas pra ser sincera, como eu vi que ele provavelmente vai ter uma atuação muito boa na série, eu não me importo muito com isso não. Mas aí já é a opinião de cada um. Bom, continuando sobre a história, seguindo com a ausência da expulsão, a detenção da McGonagall, os aplausos dos colegas pela astúcia do Ron e do Harry, temos um momento mais memorável aqui, que é o do berrador da senhora Weasley. Apesar de ser uma baita vergonha pro Ron, é uma cena muito divertida de ler. A cena anterior à da primeira aula de herbologia do segundo ano sempre me faz rir, que é aquela do Lockhart falando pro Harry que depois de ter tido um momento de fama aparecendo na capa dos jornais e revistas com ele, o Harry fez de tudo com o carro para se aparecer. Sinceramente, o Gilderoy é tão ridículo que chega a ser cômico. Tem muitas cenas que eu acabo rindo bastante com ele. Sobre a aula de herbologia, eu sou suspeita para dizer, já que eu sou lufana, é uma das minhas aulas favoritas, principalmente aqui nesse A Câmara Secreta. A de defesa contra as artes das trevas gera mais uma fala do Rony que embasa a teoria de alguns Potterheads, que ele fala coisas sobre o futuro, como a previsão dele na adivinhação sobre o Harry, de você vai sofrer, mas depois vai ser feliz com isso. Aqui tem uma cena que também parece que ele tá meio que prevendo o futuro. Nesse ano, o Draco entra pro time de quadribol também, da Sonserina, como apanhador para poder competir com o Harry frente a frente. Ele, com a criação que ele teve, acha que o dinheiro e o status pode tudo, e a gente vai ver o preço que isso vai cobrar mais pra frente na saga. O Hagrid começa sua plantação de abóboras, que é um marco no livro 3, e eu conversei com vocês no vlog de leitura de A Pedra Filosofal do quanto eu gosto muito como a história, a saga puxa sempre um gancho para o livro seguinte. Mostra que tudo foi muito bem pensado, montado e desenvolvido. E é uma das coisas que eu adoro sobre Harry Potter. A história é muito boa porque ela é justamente muito bem desenvolvida, muito bem montada. E nessa visita ao Hagrid também, ele conta que o Lockhart foi o único voluntário para ser professor de defesa contra as artes das trevas naquele ano, e que todos acham que o cargo tá amaldiçoado. Mal eles sabiam que as coisas ainda iam piorar muito para os professores desse cargo e que realmente estava amaldiçoado por um motivo bem maior, que só é explicado pelo Dumbledore bem mais pra frente. No finzinho desse dia de leitura, na detenção do Harry com o Lockhart, ele ouve as vozes que ninguém mais escuta. É muito curioso ver a construção do plot do livro, ver esse início e ninguém entender nada. Não é à toa que a cada releitura eu me apego mais a Harry Potter e a Câmara Secreta, então eu tô bem animada para continuar essa leitura. Então, como eu disse para vocês, não vai ter a parte especial da série, mas algumas coisas eu já comentei aqui que eu vou achar bem interessante de ver na segunda temporada. Mais um dia de leitura se passou de Harry Potter e a Câmara Secreta e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse segundo dia. Eu li da página 95 que eu tinha parado até a 156, então eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu. Vou vir aqui na página para a gente conversar no lugar certo. Então vamos lá. O livro continua bem movimentado e logo nesse início a gente tem a descoberta do Harry sobre o feitiço expresso do Filch, o convite do Nick quase sem cabeça para o seu aniversário de morte, que eu quero poder muito ver isso na série. Logo depois já vem a cena do Harry escutando as vozes de novo, seguindo ela e a Madame Nora petrificada. É muito interessante ver o clima se instalando depois que o Draco lê Inimigos do Herdeiro, cuidado. Então aqui já é meio que fixado que um grande perigo está vindo por aí e todo mundo já fica sabendo. Então Hermione percebe que os exemplares de Hogwarts Uma História foram retirados da biblioteca e pergunta para o professor Bean sobre a lenda, mesmo com a contrariedade dele em contar algo que não foi provado, já que a história da magia é baseada em fatos, segundo ele.
ainda assim ele conta pela atenção incomum que todos prestam nele nesse momento. A curiosidade vai tomando conta do trio de ouro e eles começam a montar o plano de observar o local do crime, onde já tem as aranhas fugindo, perguntar coisas à Murta que geme, que já aparece aqui nesse volume, e fazer a porção polissuco, por exemplo. Sobre essa questão do Beans contar tudo o que aconteceu, mas assim, em questão da lenda da Câmara Secreta, é uma coisa que eu não podia deixar de comentar, mesmo que eu não esteja fazendo aquela parte especial nesse vídeo em específico de coisas que eu quero ver na série, é uma parte extremamente importante que eu acho que foi cortada do filme e precisa ter na série, que é justamente o professor Beans contar sobre isso, já que ele é professor da história de magia. No filme é a McGonagall quem conta, até porque o professor Beans nem aparece, então eu acho que isso é uma coisa que precisa muito ter na série e eu espero que seja muito bem feito. Mas como eles disseram que vão fazer o mais próximo possível dos livros, com certeza vai ter sobre isso lá. Continuando sobre o enredo então, nesse meio tempo, a gente tem jogos de quadribol em que o Harry é machucado pelo balaço e o Gilderoy tira os seus ossos do braço. A visita do Dobby, que eu acho uma graça, mesmo que ele sempre tome decisões erradas. E a descoberta de que ele impediu a ida dos garotos ao Expresso e alterou esse próprio balaço. Mais uma vítima da Câmara Secreta, que dessa vez foi o Colin Creevey, e a abertura do Clube dos Duelos do Lockhart. Justamente nessa primeira aula do Clube dos Duelos acontece o feitiço da cobra e o Harry descobrir que ele é o Fiodiglota. É uma cena que eu mais converso comigo mesmo aqui nesse livro. Eu tenho esse costume de comentar comigo as coisas que estão acontecendo, não sei se vocês também são assim, já que eu sempre me coloco no lugar do Harry, o quanto foi difícil pra ele todo mundo tratar ele diferente por uma coisa que ele nem sabia que ele era capaz de fazer, e depois acabar duvidando de si mesmo porque o Chapéu Seletor pensou em pôr ele na Sonserina, e todos os mestiços que ele tinha o mínimo problema assim em serem atacados, o que fomentava a opinião dos outros de que ele era o herdeiro da Sonserina. Essa parte é um pouco triste em questão assim dele se sentir tão contrariado pelas pessoas. Esse é o primeiro momento em que ele sofre por todos ficarem contra ele. Depois disso ainda tem um ano do torneio Tribruxo, que até o Ron desacredita que ele colocou o seu nome no Cálice de Fogo, e ele vê todo mundo evitando. Só que nesse enredo em específico, pelo menos os amigos dele estão a favor dele. E depois vem a época do Natal, que todo mundo vai para suas casas, principalmente com medo por causa dessa questão da Câmara Secreta. Mas e ele fica ali com os irmãos Weasley, fica com as pessoas que ele gosta. Então foi aí que eu parei, justamente nessa parte de todo mundo estar contra ele, na página 156. Tô bem animada para continuar lendo esse volume. Como eu disse para vocês, a cada releitura eu me sinto mais próxima dessa história e tô muito ansiosa para reassistir o filme, mesmo que eu já conheça os enredos, eu gosto muito de assistir, são momentos muito confortáveis. Então, em breve eu volto a conversar com vocês sobre o meu próximo dia de leitura e comentar todo o enredo. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu no meu último dia de leitura, que foi o dia 3, da página 156 até a 252, que é a página final. O Harry tá sofrendo com julgamentos alheios quando mais um ataque acontece, que foi a cena que eu finalizei aquele segundo dia. Ele é levado até a sala do Dumbledore, que o questiona se ele gostaria de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa, mas o Harry nega mesmo, cheio de questionamentos. Essa cena é importante, inclusive no futuro, porque o Harry vê isso no Tom Riddle, que vai aparecer mais pra frente, que eu já vou conversar com vocês, e ele acaba se comparando bastante, até porque o Tom Riddle fala o quanto eles são parecidos. Depois vem a cena que eu sempre fico triste de não ter no filme, que é o especial do Gilderoy do Dia dos Namorados, e o cartão que a Gina faz pro Harry é muito divertido e engraçado, e mesmo que não faça tanta diferença pro enredo ou pro desenvolvimento da história, é uma cena que eu gostaria muito que adaptassem agora na série, porque justamente por ela ser cômica e também por fazer parte desse início do relacionamento do Harry com a Gina, porque nos filmes é muito superficial e muita gente até não gosta da Gina por causa dos filmes, por todas as cenas importantes que tiraram dela que tem aqui nos livros. Temos o momento da poção polissuco, que também é muito interessante, e a do Diário do Tom Riddle, que é brilhante.
também pro futuro da série, para o desenvolvimento da saga, o que vai acontecer nos livros finais, essa parte é muito importante. A lembrança já é bem tendenciosa e não é à toa que quando culpam o Harry de ser o herdeiro da Sonserina, o Hagrid é o primeiro a ficar do lado dele e o proteger. Por essas e outras que eu adoro esse personagem. No passado ele também foi culpado injustamente, então aqui ele protege o Harry, porque eu acho que de certa forma no tempo dele não teve ninguém para ficar do lado dele. Mesmo que o Dumbledore tenha feito muito por ele e tenha colocado ele como guarda-caça ali Guardião das Chaves e guarda-caça ali de Hogwarts, mas ele não teve ninguém para apoiar ele naquele momento, então ele apoia o Harry quando ele pode. Passa um tempo sem ataques e quando o Harry escuta de novo a voz esquisita, a Hermione tem uma ideia do que está acontecendo, mas nisso ela é justamente a próxima a ser petrificada e o Ron e o Harry vão até o Hagrid confrontar ele, justamente por causa dessa lembrança tendenciosa que eu falei para vocês agora do Tom Riddle. Não adianta, já que ele é levado para Azkaban pelo passado, então eles têm que começar a seguir pistas, como as aranhas que o Hagrid fala, o bilhete apertado na mão da Hermione, a maneira com que todos ficaram petrificados, até a Gina ser levada e o Harry e o Ron ir até o Lockhart, que sempre diz que só faltava uma carta branca para poder pegar um monstro. Ele é a personificação de muita gente no nosso mundo real que pega pra si o crédito do trabalho dos outros, achando que a beleza, a aparência e o status são tudo, e ele paga por isso mais tarde, mas é justamente nesse momento em que os meninos descobrem que ele realmente estava mentindo sobre tudo, e ainda assim obrigam ele a ir na frente, a acompanhar eles na busca pela Gina. Justamente por causa do que eu disse pra vocês, de que ele sempre se vangloriava do que saberia exatamente o que fazer e na hora ele quer fugir, então é bom mesmo que ele pague por isso. Eles vão até a câmara, depois de muitos acontecimentos o Tom aparece e conta tudo pro Harry, e eu sempre presto atenção nessa parte da história para saber mais sobre o passado do Voldemort, que é uma das coisas mais bem construídas do enredo, e nos encaminhamos pro fim do livro. É justamente nessa parte que eu disse para vocês que o Tom fala o quanto ele e o Harry são parecidos. O Harry despejando as suas preocupações pro Dumbledore, o grande bruxo explicando tudo, o Dobby sendo libertado e a festa quando a Grifinória ganha o campeonato das casas pelo segundo ano consecutivo é o que finaliza aqui a Câmara Secreta, depois também de todos descobrirem que a Gina estava sendo meio que possuída pelo espírito do Tom, que estava ficando cada vez mais forte com os seus segredos, os seus medos e as suas dores. E foi entender muito melhor isso no livro foi o que aos poucos, com cada releitura, eu goste mais desse enredo. É uma história incrível e eu mal posso esperar para reler O Prisioneiro de Azkaban, perceber cada vez mais coisas e, é claro, compartilhar tudo com vocês. Então não se esqueçam de se inscrever para não perder o próximo vlog de leitura do próximo livro de Harry Potter, que é O Prisioneiro de Azkaban, que eu com certeza vou gravar vlog, já vou começar ele, então eu tô muito ansiosa para compartilhar mais esse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo e até a próxima!